Sejam bem-vindos a mais um IFCast. Hoje estamos aí com dois convidados é, excelentes, né? Ótimas pessoas, ótimos professores. Jodenir, né? Professor de História também. E o Diogo, perdão, Tomás. Ele é professor de História, Filosofia e Sociologia. E eles são co-criadores do podcast História Nerd, né? Eles falam sobre história, ciência, tecnologia, a cultura pop no geral, enfim. Sejam bem-vindos, rapazes. Ô Marcos, obrigado, cara. Fico muito feliz pelo convite. É um prazer participar desse projeto de vocês, muito legal. Nossa, achei muito bacana. Tava falando até com o Jodeni outro dia que assim que a gente recebeu o convite, cara, a gente topou na hora. Ouvimos outros episódios que vocês já gravaram, achamos super bacanas. Cara, brigadão mesmo pelo convite. Estamos muito animados, muito animados. Eu, da minha parte, muito feliz, né? Principalmente que tem ex-alunos meus participando desse projeto também. Fiquei muito lembro, achei muito 10, muito 10. E, pô, gente, temos que trazer tecnologia para ambiente de estudo. Isso aí é fundamental. E trazer o recurso sendo bem utilizado. Vocês estão de parabéns, com certeza. A gente agradece, fala em nome da equipe, a gente fica muito grato aí desses elogios, enfim. Inclusive, já começando a falar aqui, desde quando eu fui seu aluno, Diogo, eu sempre confundo seu nome, cara. Sempre confundo. Sempre, cara, de lei. Se eu não errar, não sou eu, entendeu? Pelo menos você errou com Diego. Tem gente que erra com Thiago, Manuel, Daniel. Então, assim, Diego tá de boa, não se preocupa Pois não. é. O do Jodeni, pelo menos a gente a gente abrevia, ou não tem como não errar, né? Não Não tem tem. muita variação. Você tá insinuando que eu tenho um nome estranho, cara? Não, longe disso, longe disso. Que isso. Só fora da curva, só fora da curva. Pô, fora da curva é boa, hein? Pô, gostei. Enfim, galera, hoje o tema abordado vai ser sobre os superpoderes de inclusão dos quadrinhos, né? Que é um tema super importante, principalmente da representatividade, né, no geral. E vou pedir para vocês fazerem uma introdução, né? Uma introdução histórica sobre os quadrinhos, se for possível. Pode começar, Jorge. Quer começar? Tranquilo, irmão. Gente, com relação a histórias em quadrinhos, a gente está falando de um produto da nossa indústria cultural aí do mundo capitalista, né? A gente pode apontar a origem de histórias em quadrinhos, alguns tentam apontar no século XIX, alguns no início do século XX. Esse mercado, essa ideia de um produto utilizando esse recurso das histórias em quadrinhos, o balão de diálogo, o quadrinho do narrador, as legendas, ou algo do tipo, é algo que a gente só vai ver a partir dos jornais diários, a partir dos jornais semanais, a partir ali do finalzinho do século XIX, início do século XX. Mas a questão de contar histórias, usando imagens, usando texto, é uma coisa que a gente faz desde a humanidade inventou a escrita e começou a desenhar em parede. Então, depende de onde que a gente, o que a gente está considerando como contação em quadrinhos, a gente buscar essas origens. Eu costumo sempre apontar, quadrinho é uma arte e é um produto cultural, para mim, que ele tá ligado à Revolução Industrial. Ele tá ligado à cultura de massa, ele tá ligado a todo esse momento aí que a gente vive nos últimos anos. O que você pensa, Diogão? Cara, no meu mestrado, eu tive muito acesso à documentação medieval, documentação do período moderno de Portugal, por exemplo. E é uma coisa interessante, cara, porque se a gente voltar um pouco mais no tempo, você tem nesses documentos, por exemplo, uma introdução do que a gente pode considerar, por exemplo, uma história, entre aspas, aí, em quadrinhos, por exemplo. As pinturas rupestres, por exemplo, elas têm esse objetivo, né, de informar, muitas vezes, de guardar. Agora, se a gente parar para pensar, cara, no século XIV, por exemplo, as igrejas católicas, quando você tinha, por exemplo, ali a obrigação, por exemplo, do latim como a língua da missa, né, onde pouquíssimas pessoas, apenas os membros do clero, sabiam ler o latim. Né? Então, como é que você educava as pessoas, por exemplo, com os ensinamentos bíblicos? Cara, aquelas imagens que ficam ao redor da igreja até hoje, a trajetória do julgamento de Cristo. Né? Começa com o julgamento, vai até a crucificação, se eu não estou me enganado, alguma coisa assim. Aquilo ali é um desenho de forma
sequencial, né, que nos lembra muito uma história em quadrinho, e era utilizado, por exemplo, para você ensinar, para você passar a informação, sendo que a grande maioria das pessoas ali não sabiam ler, né? E quando sabiam, não tinham acesso a Bíblia, por exemplo, na língua original, né? Era apenas em latim, pouca gente sabia. Então, assim, é mais antigo do que a gente imagina, e é complicado, igual o Jorge falou, é difícil a gente datar um período certo, né? Século XX, XIX, XXI, enfim, é complicado, mas essa sequência, isso aí é antiguíssimo, antiguíssimo. Uhum. Sim, como foi bem colocado pelo Jorge, né? Desde a antiguidade, né, que a gente tem as representações, né, os desenhos e como foi abordado por você. Não é questão do medievo, que é, no caso ali, por exemplo, da representação de Cristo, né, nas igrejas. Mas, levando em consideração o mundo moderno hoje, existe algum... O Jó tinha abordado a questão, por exemplo, da Revolução Industrial. Como seria... Qual o motivo dessa criação, entende? Motivo da criação dos quadrinhos que você está falando. Sim, é isso, no caso. Cara, uma coisa que eu acho legal de ressaltar... Tranquilo, Diogo. Uma coisa que eu acho legal de ressaltar é o fato de mais gente vivendo em cidade. E você passou a tentar de comunicar essa mensagem, contar histórias, às vezes entreter essas pessoas com muito rápidos, né? E você teve também um aumento do acesso à leitura, um aumento do acesso a jornais, a livros, revistas e assim do final do século XIX para cá. Eu, como bom brasileiro, eu considero um brasileiro do século XIX, o Ângelo Agostini, como sendo um dos criadores do que nós entendemos hoje como histórias em quadrinhos. Ele é um cara que ele produzia material humorístico na época do Império, produzia material crítico, né, utilizando um esquema que hoje nós chamaríamos de charges, tirinhas, né, e umas mini histórias em quadrinhos. Agora, americanos consideram que envolveu lá a produção em Nova York do chamado Menino Amarelo, que era uma produção semanal, né, de um jornal que utilizava a própria imagem dos imigrantes ou algo do tipo. Esse modelo que a gente consome no Ocidente como histórias em quadrinhos, ele tem a ver muito com essa origem norte-americana e com algumas questões europeias, sabe? Ele é criado para comunicar, ele é criado para entreter. E não podemos negar, ele é criado para vender, né, gente? Não tem como a gente falar de história em quadrinhos. Sim, com certeza. O Jorge falou... Não, eu só ia acrescentar, Jorge, você tocou no assunto do Agostini. A história em quadrinho dele, se eu não me engano, que é As Aventuras de Inhoquim, Aventuras de Inhoquim, ela foi a primeira a ter personagem fixo, cara. Então, assim, inclusive, eu também acho, na minha opinião, né, que ela é uma das primeiras, de fato, do Brasil, tá? Do Brasil e do mundo, a trazer uma revolução nesse ponto. Você tem um personagem fixo agora, que você cria uma identificação por parte do leitor, por exemplo, né? Você chama a atenção desse leitor, né? E traz uma nova experiência. Era um caipira que chegava na cidade grande, cheio de estereótipos, cheio de preconceitos. Uma parada bem, sim, seria bem problemático hoje em dia, mas eu considero também o Agostini como um dos primordiais aí dentro das histórias em quadrinhos. Uhum, sim. Cara, e nessa questão de que vocês abordaram de terem o primeiro personagem fixo, né? Mas é a questão de... Ele fazia críticas à política, né? Se eu não me engano, a época que ele trabalhou ali, estava ocorrendo a Guerra do Paraguai, se eu não me engano, coisas assim do tipo. Então, a crítica dele se embasava somente ao Império, por exemplo, ou era no geral, no todo? Tem material do Agostini, cara, que ele critica os costumes, as tradições. Uhum. No personagem do Inhoquim, ele critica, homenageia, brinca, ironiza. Vamos lembrar que a história em quadrinhos ela surge também muito da questão do humor, né? Eu considero ele um dos primórdios, aí, um dos fundadores, e tanto que no inglês a gente
fala em como a questão ali Uhum. do entretenimento ligado ao humor, ligado à ironia, ligado à crítica, todas essas Uhum. questões. Entendi. Realmente é relacionado ao cômico direto, né? É onde quer abordar o autor. Entendo. No E caso. assim, Aham. desculpa, tá, Marcos, mas assim, Tranquilo, pensa tranquilo. comigo. 100 anos atrás, a gente tem uma massa vivendo na cidade, e você começa a produzir material desses grupos de pessoas, sabe? Então, além dos quadrinhos, a gente teve na mesma época a criação dos pulps, por exemplo, nos Estados Unidos, que deram origem a personagens que Uhum. alguns a gente ama até hoje, né? A gente falar de Conan, a Uhum. gente falar da minha época, né, Flash Gordon, né? A Uhum. gente falar de personagens como histórias de terror, Tarzan, sabe? São personagens que eles se tornam icônicos e eles surgem justamente para atender essa massa, para chegar nessa massa. Então você tem uma demanda de gente querendo esse lazer, esse prazer, e você tem uma produção de autores que querem contar isso sim. Os quadrinhos estão ligados a esse momento da nossa história. É igual hoje, né? A gente se acostumou com essa dinâmica de comer, né? De eu quero ter produtos culturais, eu quero ter boas histórias, eu quero me enver, eu quero, em alguns momentos quero relaxar, em outros momentos quero me emocionar, em outros momentos eu quero boas histórias, bons outros, às vezes eu quero bons desenhos, né? O Diogo é desenhista, eu sei que o prazer que a gente tem de ver as imagens, dependendo e se identificar com elas, é uma coisa muito fantástica, né? Sim, com certeza. Isso, na verdade, seria outra coisa que eu ia abordar agora. Que, na verdade, por exemplo, o Diogo tinha comentado de algumas observações que o Ângelo ele fazia que hoje seriam até um pouco problemáticas. Mas, na realidade de hoje, qual é a importância de você se identificar com um personagem? Qual que é o sentimento de você se ver representado nas histórias de quadrinho, pode ser na sua cultura ou em culturas estrangeiras, por exemplo? Eu, ah, eu acho que assim, o consumo de história em quadrinhos hoje, ele tem caído. Isso aí são dados que a gente consegue acessar na internet. Vocês conseguem perceber que o número de consumo da história em quadrinho vem caindo ao longo dos anos, assim, muito forte, né? Eu tô falando óbvio, né? De Marvel, DC, por exemplo. Se eu não me engano, a Turma da Mônica continua bombando em mais de 40 países, 14 idiomas, enfim, né? É um fenômeno mesmo que tem pouco e é pouco valorizado, né? Podemos discutir isso depois. Mas, cara, hoje eu vejo a importância dessa história em quadrinhos, principalmente tendo um paralelo com, por exemplo, o cinema, né? Porque muitas dessas grandes bilheterias que você tem hoje, né, dos super-heróis principalmente, e outros também, partem principalmente desse mundo dos quadrinhos, né? E a questão da representatividade é algo tão grandioso assim que eu enxergo, né? De você se sentir representado, de você. Eu não esqueço uma vez duas crianças brincando aqui no saguão do prédio, eu estava descendo, e aí falou um falou assim, eu sou o Super-Homem. Aí o outro virou e falou assim, então você é o Capitão América. E aí o outro menino, sem maldade mesmo, você via que não tinha maldade, falou assim, você não pode ser o Capitão América porque seu cabelo é preto. Aí ele, então eu vou ser, sei lá, o Homem-Aranha. Ele, não, o Homem-Aranha também era um menino negro. E ele ficou super assim, sabe, sem Desconfortável, deslocado. desconfortável. Mas eu É. vi que eram duas crianças sem maldade Sim. nenhuma. E aí ele virou e falou assim, aí foi muito engraçado que ele lembrou, sou o Pantera Negra. Show. Aí ele, então vamos. Aí saíram os dois correndo assim e foram brincar. Então, assim, essa representatividade, ela tem um poder, né, de você se identificar com aquilo que você está vendo, com aquele herói, com aquele personagem, e você sai de um período, por exemplo, o Jodeni, que é uma pessoa bem mais velha, tô brincando, Jorge, mas ele pode dizer isso melhor. Não, mas isso não é tão antigo, não. Você olha, por exemplo, novelas dessas da Globo que reprisam, até pouco tempo atrás,
Cara, os personagens negros, por exemplo, os personagens negros que apareciam eram aqueles personagens, o faxineiro, o bandido, o espertão, o golpista. Os personagens homossexuais que apareciam eram aqueles bem estereotipados, né? Com frases prontas, aquela coisa bem. Então, assim, bem maldosa muitas vezes. Então, eu acho que essa mudança que você vai tendo, de você conseguir se identificar, de você, da criança principalmente, se enxergar num herói, cara, isso é revolucionário, isso muda a vida de uma criança. Né, Jorge? Ô, Diogão, você falando aí, você me lembrou da Whoopi Goldberg, já que você falou que eu sou velho, Não, essa eu lembro. Essa eu conheço, pô, essa eu conheço. de matriz. E essa história eu acho fantástica, sabe? Eu sou muito apaixonado pela série do Jornada nas Estrelas. Todas as temporadas, todas as possibilidades. E a primeira série original é da 60. Se eu estiver nada, eu provavelmente estou em 62 ou 63, se não me engano. E é justamente o período das lutas dos negros nos Estados Unidos, né? E a Whoopi Goldberg, ela era criança no período, ela fala que ela tinha 9 anos de idade, alguma coisa assim. E ela conta que ela viu o primeiro episódio, ou um dos primeiros episódios da série, e é uma das primeiras, um dos programas de TV que tem uma negra, uma mulher negra, que não é na função nem de engada e nem de escrava. Era a comandante Uhuru, ela é a chefe de comunicação na ponte da nave espacial. É uma série de ficção científica, né? E o que rola? A Whoopi Goldberg conta, né, que ela viu aquela... E ela conta que por dentro ela sentiu que ela podia qualquer coisa, porque ela viu uma mulher negra sendo algo diferente do que uma empregada e uma escrava, sabe? Então a representatividade eu acho que tem esse papel, né, da gente enxergar que futuros possíveis, horizontes, porque a gente se identifica com os personagens, né? A gente só com eles por algum motivo. Uhum. Eu acho bacana mesmo, porque principalmente na questão dos Estados Unidos, né, na questão racial de lá, não negando o fato que, infelizmente, no mundo inteiro, a gente tem que conviver ainda com racismo, mas assim, né, a gente tem uma visibilidade maior das questões raciais muito nos Estados Unidos, né, que a gente ainda sente um pouco daquela separação ética. Tanto com a questão dos negros quanto das outras minorias, mas mais com os negros, né? Infelizmente. Por isso, cara, que quando você vê um Capitão América negro, você vê um personagem poderoso igual Pantera Negra, a gente tem que vibrar, velho. Sim. Sabe? Porque pô, pensa nos Estados Unidos, cara. É um país onde você tem, por exemplo, manifestações contra negros, né? Pedindo que os negros saiam do país, por exemplo. Cara, você tem um Capitão América que tem as cores da bandeira norte-americana, que deveria representar a América inteira, mas normalmente não é, mas enfim. Pois é. Né? Ou então você tem um Pantera Negra, cara, que é um rei, que tem que é a nação mais poderosa e mais evoluída. Eu fico pensando, a criança vendo isso, sabe? Ela deve ficar assim, maravilhada, deve brilhar os né? olhos, é claro. E aí quando você pega, por exemplo, um país, né, no caso dos Estados Unidos, e os racistas devem ficar malucos, a Ku Klux Klan lá deve ficar doida, com certeza. né, toca numa ferida do país. E outros mais, por exemplo, agora você tem o motoqueiro fantasma, que tem um carro agora, né? Agora é o piloto fantasma, mas enfim, que é mexicano. Você tem um personagem brasileiro, você tem personagens chineses, japoneses, agora você teve o Shang-Chi. Né? Então, eu ia assim, comentar isso agora. cara. Quando eu vi o Shang-Chi, eu falei, cara, como assim? E tipo assim, a gente não tem noção. Pelo fato da gente ver o mainstream ali, a gente vê os famosos, né? A gente não tem noção de como é grande o universo, tanto da DC quanto da Marvel, e a gente vai deixando passar esses personagens batidos, sabe? Agora você vai ter, por exemplo, agora a Kamala Khan, a Miss Marvel, que é muçulmana. Você vai ter a Miss Capitã, como é que é? Miss Chaves, alguma coisa assim, que é uma personagem cubana, se eu não estou enganado, que vai aparecer nos filmes. Muito então, bacana. assim, né, eu acho que cada vez mais
você expandindo esse leque, cara, você... Acho que o meio só tende a ganhar, né? Só tende a Sim, ganhar. com Mas tem um certeza. detalhe aí que eu acho legal da gente pensar. Também tem a questão da qualidade dessa representatividade, sabe? Vamos Ah, pensar, por Não, exemplo, ó, os Bom primeiros argumento. personagens negros que a gente tinha, vamos pensar tanto em quadrinhos norte-americanos quanto séries norte-americanas. Por que personagens como Luke Cage, personagens como o próprio Blade e diversos outros personagens, eles não tiveram um peso tão grande até para os brasileiros negros quanto um Pantera Negra teve? Se a gente pensar, a maioria dos personagens negros que aparecem nos anos 90, dos anos 80, dos anos 70 e dali em diante, né, nos quadrinhos, na mídia norte-americana da cultura pop, eles sempre são negros que vieram da periferia e estão ligados de uma forma ou de outra a essa representação da pobreza da população negra. Um personagem como Pantera Negra, ele surge como um rei de uma nação altamente adiantada. Mesmo que seja algo fantasioso, ele vira uma representatividade de positividade, de algo superior, de algo maior, que a população negra não vê representada, sabe? Então, quando a gente pega, por exemplo, por que o filme do Pantera Negra causou um impacto tão grande, né, nas pessoas? Eu acho que eu contei pro Diogo, a gente comentou até num dos nossos História Nerds, que quando eu fui assistir aqui em Juiz de Fora, no Santa Cruz Shopping, que é um shopping na área central da cidade, que no final de semana, por exemplo, é frequentado por uma população majoritariamente negra, eu fui assistir o Vingadores Ultimato, né, no cinema. E no momento em que o personagem do Pantera Negra, que abre o portal e ele entra convocando o exército de Wakanda, as pessoas do cinema se levantaram e começaram a responder o grito de guerra de Wakanda. Eu olhando aquilo e pensando, olha a força que a cultura pop tem de representar os desejos das pessoas, sabe? Olha a força de representar exemplos positivos para as pessoas. Então, assim, os quadrinhos, eles vêm com isso. E vou falar por mim. O quadrinho dos X-Men nos anos 90, quando eu comecei a ler, eles foram fundamentais para mim, para discutir, inclusive, questões da minha sexualidade, para eu pensar sobre aquilo. Porque os quadrinhos X-Men nos anos 90 era a época do do Chris Claremont, e ele discutia, por exemplo, o fato de que os X-Men eles sofriam preconceito simplesmente pelo fato de terem nascido diferentes. E discutia o tempo todo a questão do que é ser humano, a questão do que é ser aceito ou não pelas pessoas, se eu tenho que me enquadrar, se eu posso ser o mesmo. Então a discussão era muito legal, cara. Aquilo marcava demais. Sim, porque quando a gente pensa assim, temos que ter um filme com representatividade. Só que a gente não pensa como, né? Porque assim, não adianta você fazer um filme e querer colocar um negro, um asiático, um indígena, e estereotipar. E principalmente fazer aquele Aham. estereótipo errado, um estereótipo até racista, entende? E a questão como o Jorge colocou, que para ele foi, creio, uma experiência maravilhosa, né? Ver isso, e assim como eu acho que deve ter sido para a comunidade negra no geral, é, porque não adianta só colocar a figura ali. Tem que dar um sentido para a pessoa, para representar, né? É complicado até de eu me expressar, Não, eu entende? entendi. Porque Eu entendi. Entendi. muito complicado, Quer dizer, entendeu? você quer dizer que não pode ser gratuito o processo, Sim, É, né? exatamente. A gente está cara, discutindo eu te dou um exemplo. o que Desculpa você tem. interromper, Jorge. É, Entende? é, Assim, uma intencionalidade boa, né? Que traga a é, representatividade não para prejudicar, e sim para somar, né? Para eu, poder representar. Não percebe, sabe? Eu lembro de ter ouvido um podcast de meninas nerds comentando sobre o filme e delas falarem, por exemplo, que em vários momentos da história surgiam frases que eram utilizadas com a personagem da Capitã Marvel, que eram frases que elas ouviam como mulheres o tempo todo, sabe? E que pra mim passava simplesmente porque eu não ouço isso, sabe? Da mesma forma que tem questões na história, por exemplo, do. Vou pegar o Pantera de novo como exemplo, que não vão chamar a atenção do Diogo, porque não é a realidade que ele vive, ou não são situações que ele vivenciaria. Então, assim, no da Capitã Marvel eu já ouvi falas de meninas, de mulheres, dizendo exatamente isso, assim. Há na história questões que estão presentes na vida de muitas mulheres. Você lembrou da Capitã Marvel, Diogo? Eu lembro, por exemplo, da personagem da. Como é que é? A que lutava contra. Ai, meu Deus do céu. Jessica Jones.
A personagem da Jessica Jones na série, ela causou muito gatilho. Assim, ela fez o sucesso naquele momento, mas ficou até um pouco apagado depois, mas ela causou muito gatilho para muita gente por causa da questão de que ela discute abuso, né? Ela discute relação verdade. abusiva. Eu vi a série, ela mexeu comigo, me perturbou, me incomodou, mas como eu não vivo aquelas situações, a identificação para mim é diferente no processo. Assim, o meu ponto, na verdade, que eu quero chegar, pelo menos na questão de opinião mesmo, é da função, entende? Das editoras, da questão do cinema, de apenas quererem lucrar em cima de movimentos. Esse é o ponto. E é isso que eu acho errado. Assim, claro que não vou tirar o mérito de se fizerem um filme bom, que representem, façam que realize todo o papel desejado. Ok, mas a questão é o famoso, por exemplo, da comunidade LGBT, do Pink Money, por exemplo, de apenas querer tirar dinheiro, sabe? Entendi. Sendo que é muito mais do que isso. São pessoas, são indivíduos ali que querem se identificar, querem ter uma representatividade, querem ter uma voz ali, e o que é importante hoje, né? E acho que é isso. Não, eu concordo contigo, mas enquanto a classe operária não tomar o... Não, brincadeira. Não, tô zoando, brincadeira. É isso. Vamos lá. Mas o capitalismo é isso, cara. Eles vão lucrar em cima de tudo. Exatamente, não tem como. pois é, infelizmente. Ou felizmente, não sei, depende da posição do nosso detalhe. O Hugo fez a zoeira, mas assim, você tem que lembrar de um detalhe. Infelizmente, no que a gente vive, a conquista de direitos está associada no nosso sistema consumo, cara. Sabe? Os vistos como um mercado interessante, as pessoas acabam humanizadas pelo sistema. É impressionante pensar que a população negra, a população LGBT, as mulheres, quando passam a ser vistas como um mercado interessante, é também um momento em que as nossas reivindicações começam a ser ouvidas no sistema. É verdade. Inclusive, na questão, né, continuando nessa questão da identificação dos personagens, eu creio que a ideia dos quadrinhos nem sempre foi identificar, né? Ou foi? Era esse o objetivo desde o início, trazer essa identificação? A identificação com o personagem é um aspecto fundamental de qualquer história que a gente leia, né? Então você sempre tem que ter alguns padrões ali para que as pessoas possam se identificar. Desde o início mas o padrão era homem branco, né, como sendo o dito herói. E aí você tem as explicações narrativas aí de roteiro, né, de como a gente fica com personagens. Mas essencialmente você sempre teve educação. Você começa a olhar para um outro lado só bem recente, né? Nos últimos 30, talvez 40 anos no mundo. Show. Inclusive, entrando nessa questão da importância dos quadrinhos e no geral, as editoras, a gente não pensa nisso, porque, querendo ou não, são elas que lançam os quadrinhos, eles têm que passar por por algumas etapas para serem lançados, e nesse caso, as editoras elas ajudam de alguma forma no combate do racismo, da homofobia, entre outros os problemas sociais, de alguma forma? Cara, de fora do Brasil, não sei dizer, não sei se o Jordani sabe. Eu sei que a Maurício de Souza, a MSP, ela faz. Ela tem campanhas contra bullying, contra o racismo, contra a homofobia. Inclusive, tem uma discussão muito grande agora para os próximos anos, né, a inclusão de um personagem LGBTQIA+, agora eu não sei especificamente se seria qual personagem que seria. Eu sei que é o filho do Maurício de Souza que tá encabeçando o Mauro de Souza que ele chama, que ele tá encabeçando esse personagem.
Cara, mas fora do Brasil eu não sei. Eu sei que no Brasil a Maurício de Souza Produções, a MSP, que toma frente e tem tomado uma frente até muito bacana, cara. Muito Uhum. bacana, inclusive. Eu sou muito fã do Turma da Mônica. Fui alfabetizado com Turma da Sim, Mônica. sim. Mas fora do Brasil, você sabe de alguma coisa, Jorge? Cara, eu sei de campanhas de fundações, né, que visam. Igual a gente teve o Yes Better, né, que várias empresas, grandes empresas unidas se envolveram no projeto, que era para tentar diminuir o índice de suicídio de adolescentes LGBTs nos Estados Unidos, né? Você teve envolvimento de várias empresas ligadas a tanto grandes empresas, Pixar, Google, a empresas Uhum. como a Marvel se envolveram, mas assim, você não tem nenhuma ação saneada por elas. Uma coisa te falar, houve uma mudança muito clara dos quadros dicionários dessas empresas nos últimos 20 anos. Então, você tem uma presença feminina muito grande, tanto na roteirização quanto nos desenhos, na arte finalização. Você teve uma presença maior de população assumidamente LGBTQIA+, sabe? Então, essa presença das pessoas é o que promove até a mudança de temáticas, porque com alguém ali que aborda essa temática, ela vai aparecer, né, obviamente. E as editoras perceberam um mercado aí no processo. Mas internamente, você tem algumas dessas editoras que elas têm feito um trabalho bem interessante. Haja vista que a gente teve quadrinistas que nos últimos 2 anos chegaram a atacar a presença de diversidade, né, nas histórias em quadrinhos, que eles literalmente perderam contratos, sabe? Então, uma Ah, postura né, a gente teve uma postura mesmo de retirar dos quadros aqueles que vêm atacando ou vêm nas redes sociais detonando aquilo que hoje é uma prática da sociedade, né? Entendi. Além dessa questão social, porque o- as pessoas no geral, né? Eu me enquadrava até um tempo atrás nessa característica. As pessoas elas acham que muitas das vezes a representatividade dos quadrinhos vem muito na questão social somente. uhum. Essas produções, elas podem abordar temas de cunho ecológico, por exemplo, ou de outras variedades? Cara, eu uso uma em aula, em sala de aula, talvez o Judenil já até usou também, Papa Capim da Turma da Mônica, cara. Para falar de ecologia, para falar de Muito bacana. Muito preservação, bom, para muito bom. falar de demarcação de terras, para falar de cultura indígena, para falar. Cara, tudo você pode imaginar. Papa Capim é maravilhoso, velho. Papa Capim é muito bom. Então, assim. Ah, tem um outro que eu preciso falar que o João Denis sabe que eu sou fã, que eu sou chato, que é a nova saga da Marvel. Da Marvel, não, desculpa, do X-Men, House of X, que você tem a Ilha Viva, né? A Ilha de Krakoa. E ela é o maior mutante existente, né? Ela é uma ilha. E ela se torna o lar dos X-Men, onde eles fundam entre aspas, uma república. Não uma república, né? Mas criam um governo utópico ali e tudo mais, vivendo dentro das suas próprias leis e tudo mais. E ali você tem uma. É muito engraçado, porque você teve as primeiras HQs, eu comprei, e você recebe uma semente. Junto com a primeira edição veio uma sementinha, porque na história as sementes dessa ilha de Krakoa elas viram portais. Então, pelo menos as 4 primeiras, viram portais que ligam a Krakoa. E, e essas primeiras 4, 5 edições, elas são apenas trabalhando em cima do que é Krakoa, né? E toca muito no assunto, por exemplo, olha o que os humanos fizeram com os seus países e olha o nosso, sabe? Agora nós preservamos, ela nos dá o alimento, nós cuidamos, que não sei o que, não sei o que. Cara, os 5 primeiros é praticamente falando de política, ecologia, questões econômicas, sociais, porque agora que os X-Men possuem uma nação independente, onde eles governam, eles fazem negócio com outros países ao redor do mundo, menos o Brasil e a Rússia e a China, que foram os únicos 3 países
que romperam com Krakoa e não aceitam fazer nenhum tipo de não tem nenhum tipo de relação. Brasil, China, não, Brasil, Coreia do Norte, China e Rússia, tá? Os 4 que não fazem comércio com a X-Men. Mas, cara, tem muita coisa, ecologia, então, eu sou muito fã de Papa Capim e de Krakoa. Krakoa é fantástico. Leiam House of X do X-Men, a nova edição, a nova saga, muito boa. Bora. Muito boa. Eu tenho pouco contato com quadrinhos europeus, eu tenho pouco contato. Mas a gente fala, as nossas histórias são sempre contextuais, sabe? Elas estão sempre ligadas ao que a gente está vivenciando. Então, se você observar, mesmo com o negacionismo de muitos norte-americanos, essa questão da natureza, essa questão do ambiente, da preservação da terra, ela vem tomando cada vez mais algumas obras americanas, né? Tanto de cinema quanto de quadrinhos, né? Ele falou do Krakoa, vamos pensar em filmes que a gente assistiu, desde Interestelar e diversos outros, né? O Wall-E, né? Da Disney, né? Eu acho interessante pensar assim, o mundo europeu é um mundo que vem discutindo com mais intensidade essa questão de preservação do ambiente, aquecimento global, essa questão de mudança climática. Então eu imagino que ali eu vou encontrar quadrinhos que vão estar abordando talvez até mais dessas questões. Aqui no Brasil ele falou do Papa Capim, mas pensa, né? À medida que isso for tomando uma cara mais nítida aqui no Brasil, os impactos dessa questão, eu acho que isso vai aparecer com mais frequência. Acho que assim, tem que lembrar disso, as histórias são muito contextuais, né, gente? O Turma da Mônica Jovem, essas novas histórias lançadas pelo Maurício de Souza, ela tem umas abordagens muito bacanas. Então, tipo assim, você consegue identificar bem. O Chico Bento Jovem, ele tem uma pegada muito de ecologia, ele quer fazer agronomia, e ele faz agronomia, mas é engraçado, ele faz agronomia numa universidade aí, que eu não gosto, é uma universidade que existe de verdade. E ele tem toda uma preocupação com o tratamento dos animais, com o cultivo da terra, preservação da terra, né? E agora você tem várias graphic novels lançadas pelo estúdio. Você tem a do próprio Papa Capim, por exemplo, que fala sobre demarcação de terras, incêndio, invasão de terras por madeireiras, invasão de terras por mineradoras. Então, igual o Jorge falou, quanto mais você tem essas ações, mais vão surgir. Igual, por exemplo, a Europa provavelmente vai ter mesmo várias ali por causa de aquecimento global e por aí vai. Cara, mas me chama muita atenção o que a Turma da Mônica tem feito ultimamente. Acho que é um destaque que vale a pena conferir. É até uma forma de... creio que é um pouco do trabalho dos quadrinhos. O Maurício de Souza fez isso muito bem, ainda faz, que é sensibilizar o público, né, em diversos ambientes aí. Inclusive, eu tenho uma memória muito, muito fresca do Natal em Família e sobre aquele especial de Natal deles e eles comentando um pouco sobre os 3 R's da reciclagem. E assim, cara, isso, assim, nossa, cara. E assim, eu tenho em mente, creio que não, mas tenho em mente que era todo ano, entendeu? Entendi. Naquele período ali da infância. Pois é. O Marcos tá ficando velho, queria te dizer não, mas cara, você tá ficando velho. Eu tô ficando preocupado com isso. Eu tô começando a ficar preocupado. Não quero envelhecer, não quero ficar velho. Vocês estão numa vibe muito de falar de idade, gente. Vamos parar com isso. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Mas e com isso a gente acaba percebendo que essa linguagem, ela se aproxima muito do público, né? E a gente acaba vendo que os quadrinhos, eles são um espaço ideal, né, para debater os assuntos, e principalmente os assuntos que são importantes para a sociedade, né? Os movimentos, até agora, como a gente foi respondido, na questão ecológica, por exemplo, uma forma de ser tangível ali para as crianças, ou até mesmo para os mais velhos, né? Essa realidade, que às vezes é um pouco distante da nossa realidade dos grandes centros, por exemplo. Podia ser mais, sabe por quê? Eu acho história em quadrinho muito caro. Sim, não, caro, com certeza. É muito caro. Não é acessível. No Brasil. Não é acessível. No Brasil, sim, no Brasil. É muito caro, cara. Você pegar, por exemplo, os lançamentos de Marvel, DC,
se você for comprar para acompanhar, primeiro que chega no Brasil atrasadaço, né? Se bobear, você toma spoiler de 10 edições. E quando chega, você não paga menos de R$ 20, sacou? Você não paga menos de 20, R$ 30. Então, assim, você acaba que... Isso afasta, né? Afasta muito. Assim, como eu disse, seria um meio importante para isso, né? Mas infelizmente a gente tem alguns entraves aí que acabam, Muito sérios, né? Por exemplo, eu fiz recentemente uma compra de alguns livros que eu tava louco para ler. E aí, assim, cara, questão de mangás, por exemplo, que eu gosto de ler muito, 20 e poucos reais. E eu lembro que antes, quando eu via, era questão, tipo assim, 12 reais, entendeu? E assim, um crescimento de valor que não vale a pena, mas nem todo Não, mundo tem sim, acesso a isso, sim. né? Cara, R$ 6 uma revistinha Vale da a Turma da pena, vale. Mônica. Tá caro. Não, pois não é. E eu tenho uma memória muito recente também eu tava voltando de um evento de anime que teve aqui em Juiz de Fora, não me recordo. Se não me engano era o Taikai. Enfim, era um evento de anime que teve aqui e eu tinha Eu levado. lembro. Então, eu tinha levado um dinheiro e na volta eu passei numa banca, cara. Eu comprei o meu primeiro quadrinho, cara, minha primeira HQ. E aí foi um sentimento muito bom, porque era assim, eu obviamente comprei uma HQ sem o mínimo de sentido. Eu tava perdido na história, porque, né, não comecei pelo início. Mas eu lembro com muito carinho porque era uma HQ do Batman, então logo eu já era super fã, Ok. então sendo dele já tava valendo. Enfim, Ok. mas pra Eu mim sou... na época já era caro, né? Então, Não, Cara, mas é muito se caro. vamos falar de idade, nos anos 90, quando o Plano Real começou, eu comprava revistas dos X-Men que eu coleciono, que eu tenho guardadas até hoje, elas custavam R$ 3,50. Pô, nossa, olha que não vou maravilha. mentir, queria. Aí eu ia colecionar, não vou mentir. Nossa senhora, nossa, meu quarto ia ter Lotado uma de história em estante quadrinho. só, ué. Mas, ó, Verdade. voltando à questão aqui, sobre agora a questão da distorção sexista, tá? Vocês veem uma distorção sexista nas heroínas, dos quadrinhos? Porque a gente percebe muito isso na questão das roupas, das posturas, do espaço do espaço dentro das histórias. E a questão disso vocês percebem alguma diferença nesse padrão quando essas heroínas começaram a ganhar espaço nos cinemas? Porque a gente fala muito dos homens, né? Mas enquanto as mulheres, qual é o espaço que elas têm ganhado? Enfim. Cara, igual o Jadeni falou no começo aí, eu desenho desde de muito novo, né, desde moleque, e eu reparo muito nos desenhos. Então, assim, às vezes eu fico agarrado numa página porque eu tô ali lendo, óbvio, né, e ao mesmo tempo eu fico, né, analisando os traços e de alguns artistas que eu gosto e tal. Cara, a minha época de moleque, que eu comprava lá na década de 90, por exemplo, que eu tinha acesso à história em quadrinho, coitado das mulheres que eram representadas, cara. A coluna delas parecia um S, Um corpo sacou? real, né? É um corpo irreal, então eram seios muito grandes, as roupas eram sempre maiôs, biquínis das heroínas, né? Era aquela coisa, o homem, né? O homem com a roupa lá, o herói com a roupa, musculoso, e a mulher de fio dental fazendo uma pose super sexy, assim, do nada, sabe? Lutando, ela tá fazendo uma pose sexy. Aquilo me chamava muita atenção quando eu era criança, eu achava aquilo maravilhoso, né? É, mas isso não é tão antigo. Eu não esqueço quando eu comecei a ler a Guerra Civil, a Civil War nas histórias em quadrinhos, nas HQs, assim que chegou no Brasil, cara, é criticado até hoje. Você tem 3 páginas, quando você vira a 4ª página, tem a bunda da She-Hulk. Só a bunda dela. E uma fala dela assim, olha, o que nós vamos fazer? Tipo assim, cara, e aí qual é a necessidade daquilo? Ela de maiô, e ela com a bunda assim, aparecendo na página inteira, e uma frase nada a ver, do tipo, olha, o que nós vamos fazer então, não sei o quê.
acho que tem melhorado. Acho que isso tem mudado recentemente, mas principalmente por causa dos filmes. Principalmente por causa dos filmes também, né? Porque como estão sendo adaptados, tem muito. Imagina, Jorge, se você representar aquela do X-Men, que eu esqueci o nome dela, que vira diamante. Como é que ela chama? Me ajuda? Frost? Não, a Emma Frost, isso, é. Imagina Emma Frost da década de 90 no cinema hoje. Impossível. Impossível. Porque um dos poderes dela, uma das ideias dela é que ela tem poderes psíquicos, né? Ela andar com menos roupa possível, porque os homens, principalmente os homens, quando a veem, ficam chocados e fica mais fácil dela dominar a mente deles. Então, como é que você faz isso no cinema hoje? Então, você tem que adaptar, né? Então, você tem mudanças que vão surgindo ao longo dos tempos, né, dos anos aí, mas eu acho que principalmente as ideias vão sendo, o pensamento vai sendo mudado, os valores vão sendo repensados, né? E o cinema também contribuiu muito, né, Jorge? Cara, você falando da Emma Frost, você me lembrou da personagem da Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha foi criada basicamente para o cara fazer demonstrações sobre perversões sexuais, sobre diversas outras questões, né? Uhum. E é engraçado assim, porque a vestimenta do homem sempre é uma vestimenta de cobrir o corpo todo, né? A capa, né? Capa, armadura e todas essas questões. E a vestimenta da mulher sempre, tradicionalmente, era uma representação de exibição do corpo. A própria personagem que você citou da Capitã Marvel, né? O uniforme da Capitã Marvel durante ali os anos 80, pelo menos, era um uniforme que era um body, né? Ela basicamente era um maiô cobrindo o corpo dela. Sim, verdade. E a exibição, né? Um maiô no estilo camiseta e exibindo seios, exibindo braços, exibindo pernas das mais diversas formas. E o uniforme da personagem que a gente vê hoje é basicamente o mesmo uniforme que o Capitão Marvel, né, do universo Marvel ali, que ele utilizava nos anos 80. O uniforme dele era tão coberto quanto o que ela usa hoje. E o uniforme dela exibia o corpo dela de diversas formas. Então, assim, exploração total, cara. Assim, eu acho muito bom assim, as coisas avançarem, sabe? Principalmente no sentido de, pô, eu tenho que perceber que isso acontece. Não é só por meu bel prazer, né? Você falou da cena da mulher Hulk, né? Não é só porque o cara quer ver um corpo feminino, uma bunda sendo exibida ou algo assim, né? Mas principalmente, pô, qual que é o valor artístico disso também, né? Qual que é o valor dessas formas de exibir? Sim, eu lembro direitinho de quando eu era mais novo, que eu gostava muito de He-Man, cara. E assim, não sei se todo mundo conhece o He-Man, mas ele não é o ser Com mais certeza. vestido, né? E eu fico imaginando, porque assim, eu quando criança, eu já imaginava, eu ficava assim, nossa, como eu queria ser forte, queria ter aquele aspecto de um homem, sabe, parrudo. E eu fico imaginando essa questão das mulheres sendo representadas. Poxa, tipo, olha pra tela e fala, nossa, eu só sou um pedaço de carne. Deve ser meio estranho, né? Assim, obviamente não é meu lugar de fala, mas eu creio que seja além. Pela interpretação que eu tinha do personagem no qual eu me admirava, né? Quem dera se eu me identificasse, nossa. Mas eu admirava. Então, isso é muito importante, né? Da gente trazer essa. Parar com essa sexualização né, extrema. É uma coisa completamente fora do normal. E Né? tem diminuído bem, pelo Sim, menos sim. as últimas HQs que eu tenho acompanhado de X-Men, por exemplo, de Vingadores, você tem uma diminuição na vestimenta. Tem uma, voltando na saga dos X-Men agora, teve um desfile, sabe, que teve Uhum. artistas mesmo, que me chama, faz a roupa, gente. Estilistas? Estilista, isso, obrigado. Estilistas famosos que desenharam a roupa. Pode pesquisar na internet o que vocês acham. A roupa dos principais personagens dos X-Men dentro ali do governo de Krakoa. E isso foi levado, e você vê que não tem aquela sexualização mais, né? Um ou outro ali, mas é uma roupa normal que se Sim. usaria hoje em dia. Mas, pô, muito interessante isso. E mudando as HQs,
automaticamente muda, né, quando é adaptado para o cinema também. Então, acho que isso tudo é positivo. Enfim. Eu lembrei até agora que, no caso, por exemplo, a gente recentemente teve um remaster aí do He-Man. Maravilhoso, É, maravilhoso. pois é, e dessa vez eles tiraram o He-Man, infelizmente. Spoiler, rapaziada, ele meio que morre, né? É porque eu não Não, mas tem terminei a de ver. segunda parte já, ué. Tem? Pois Ah, é, eu tá não terminei vendo? Eu de vou dar ver. spoiler mais pesado que o seu, hein? Não! Mas, e aí traz a questão, se não me engano, a Tila, né? Sim, Atila. Ela vem como personagem principal e eu achei isso muito. Não Nossa, vou achei falar porque maravilhoso. estamos no podcast, mas eu achei isso muito maravilhoso, É, né? é, Eu achei isso muito bacana, sabe? Porque trouxe é. uma representatividade e não trouxe ela tão sexualizada como ela Não, era pelo antes, né? contrário. Pelo contrário, entendeu? Pelo E contrário. isso é importante, né? E voltando, continuando, na verdade, na questão do Uhum, X-Men. O X-Men, os X-Men, eles são mutantes, né? Com os poderes, uhum. mas eles são excluídos da sociedade, né? O que leva a uma identificação muito grande, né? Entre os personagens de não ter. Tipo, de não serem perfeitos Uhum. e se sentirem marginalizados, né? Levando em consideração nessa linha aí, como já foi falado da Jessica Jones, que é também uma heroína que é fora dos padrões, assim como os X-Men são na linha deles, Uhum. mas ela aborda ali questões como o empoderamento feminino, né? E a sororidade. A gente tem um avanço nessa identificação dessas pessoas como heróis, pois são diferentes, elas não impedem de realizar feitos notáveis. Vocês acreditam que isso realmente ocorre? Das pessoas se identificarem, de falarem, nossa, eu consigo fazer? Cara, eu queria. Vamos lembrar de alguns personagens. Assim, vamos pegar igual você pegou aí, HQs de super-heróis, sabe? Pensa nos heróis, vamos pegar o universo Marvel, que é o universo dos X-Men. Todos eles têm um grande poder, mas eles também têm uma grande fragilidade, né? Que faz com que a gente possa se identificar. Então pensa, por exemplo, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro original ele tinha estilhaços em volta do coração que ele tinha que usar armadura para impedir que matassem ele. Então, ao mesmo tempo, ele tinha o poder de uma armadura invencível, mas ele tinha um corpo que estava ameaçando morrer, dependendo de algumas condições. Pensa no Fora o, Hulk, por fora o exemplo, né? problema com o alcoolismo, né, Jorge? Que ele também tem. Perfeito. Nossa, É excelente verdade. jogo, excelente Tem um lembrança. problema com o alcoolismo. Pensa, por exemplo, no Hulk, cara. Ele tem uma força descomunal, só que ele tem uma selvageria. O Banner tem uma selvageria tão grande dentro dele que o personagem ele tinha que se excluir. Ele se isolava, ele se afastava das pessoas porque qualquer gatilho podia fazer com que a fera dentro dele se manifestasse, sabe? Pensa, por exemplo, no Quarteto Fantástico, né? O Reed Richards ele é um gênio, né? Mas em quase todas as histórias, muitos dos problemas que o grupo dele enfrenta do Quarteto Fantástico estão ligados à falta de habilidade dele de lidar com as emoções das pessoas, com os sentimentos dos outros. Isso nas histórias originais, nas mais antigas principalmente. Então, assim, os X-Men eles podem representar qualquer um de nós, porque todos nós temos muitas fragilidades e defeitos, e todo mundo, principalmente em algumas etapas da vida, a gente se sentiu desajustado, sabe? Então, essa ideia de você ter personagens que eles têm defeitos, dificuldades, cara, o grande gatilho deles para esse tipo de universo que a gente está conversando é, por exemplo, o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha ele Muito. surge, né, com aquele boom dos anos 60, né? Ele pega a contracultura, aquele número de jovens gigantesco nos Estados Unidos, e eles criam um personagem que ele é um adolescente, que ele tem problemas de adolescente, mas que ele tem poderes imensos nas suas mãos e que aquilo repercutiu, inclusive, na vida familiar dele, né? Então, assim, você ter grandes poderes e ter, ao mesmo tempo, grandes fraquezas é uma coisa muito sacada, fenomenal para você criar personagens cativantes pra gente, né? Porque vira um deus com pés de barro, né? Vira alguém que a gente pode olhar e falar assim, caraca, eu sinto que eu tenho esse potencial, mas eu também sinto que eu tenho essas fragilidades, essas dificuldades, esses defeitos, não sei.
É até interessante, né? Eu brinco com meus colegas que o Homem-Aranha é gente como a gente, né? Muito. Nossa, ele é demais, Muito. coitado. Ao mesmo tempo, gostaria de torcer Ódio, que por ele. ódio! Como é que ele desperdiça aqueles drones que o Homem de Ferro deixou pra ele? Que ódio! Eu queria bater nele! Por isso que, não sei se vocês estão acompanhando, tá tendo a nova série da Marvel agora do Gavião Arqueiro. Cara, aquilo ali, eu gosto muito desse herói mais pezinho no chão, às vezes. É bom, faz bem pra gente, né? Sim. Pô, o cara tá surdo, o cara tá tudo quebrado, tá ficando velho, dói em tudo que é lado, sabe? Então, assim, Não é mesmo, isso é pô, verdade. não é? Cara, Isso é sim, verdade. você se identifica. Você olha e fala assim, porra, eu sei. Ele tem hora que tem uma. Não é spoiler, tem hora que ele coloca gelo no corpo inteiro, assim, com aquelas compressas de gelo. E quando eu tava vendo, eu também estava com uma compressa de gelo no ombro, Você porque eu fala. machuquei meu ombro. Falei, caraca, velho. Entendeu? Então, assim, é um personagem que se aproxima mais da gente. Não é um super-homem, por exemplo, que tem o seu lado que se aproxima, né? Mas não é tão essa coisa divina, por exemplo, um autor da vida e tal. Ele é mais pé no chão. É o Homem-Aranha pagando imposto, por exemplo, sendo Cara, despejado, sim. sacou? Porra, isso é maravilhoso. Assim, infelizmente não pra ele, né? Mas ele tem sorte Não, que é nem um pra gente. personagem. Pô, Pois é. Ele tem exatamente. sorte ainda que é um personagem fictício, né? Graças a Deus. Pois é. Mas querendo voltar na questão dessa mesma questão aí do questão do Homem-Aranha, por exemplo. Uhum. Com isso, ele acaba trazendo uma posição do personagem, né? Dele ser, como eu disse, gente como a gente. Se a gente for levar em consideração um quesito, por exemplo, de ideologia, tá? Por exemplo, o V de Vingança. Bom. Ele representa uma luta contra regimes totalitários, né? Uhum. E além da identificação individual, qual que é a importância da representação ideológica de um grupo, por exemplo? De o combate aos regimes totalitários, no caso do V de Vingança? Quer Cara, falar, Ju? eu não vou falar. Eu acho o seguinte, eu tava pensando aqui. É óbvio que essa questão do você representar grupos, principalmente grupos minoritários, por exemplo, você tem um viés muito importante, a luta contra o fascismo e tudo mais. Mas uma coisa que me irrita, uma coisa que me incomoda, a Juliana vai entender o que eu estou falando, é quando isso é mal interpretado. Então, tipo assim, você ter um fascista usando a máscara do V. Ou então você ter um homofóbico, cara homofóbico, não sei o quê, e ele é fã de X-Men, sabe? O cara é Hum, racista pra caramba e ele é fã de X-Men. O cara é fã de Star Wars, tem a espada, Luke, que não sei o que, a força, Jedi, e ele defende regimes autoritários, sabe? Então, hum. assim, eu acho que quando você tem essa representação, esses grupos, essas ideologias, por exemplo, que são discutidas, eu acho isso positivo. Eu acho que você traz uma luz mesmo, você traz uma ideia que possa ser discutida, igual a gente está fazendo aqui. O que me incomoda é quando isso é mal interpretado e que muitas vezes, por exemplo, os próprios autores, por exemplo, e artistas, eles mostram que é isso, só que a pessoa não entende ainda. Exemplo, vou dar um exemplo. A caveira do justiceiro. A caveira do justiceiro Boa, boa. A caveira do justiceiro você vê constantemente em grupos neonazistas, grupos autoritários, Sim. extremistas, negacionistas, e as pessoas acham aquilo maravilhoso. Ah, ele mata bandido. Primeiro, ele é tão bandido quanto. E se você não se aprofunda para entender a ideia do justiceiro, o que ele faz, o porquê que ele faz, como ele faz, né? Que na verdade ele está lutando contra aquilo tudo. Toda a crítica, a obsessão que ele tem, entendeu? Entendeu? Ele mesmo se critica, ele mesmo se incomoda com aquilo que ele faz e ele é endeusado por pessoas que provavelmente seriam mortas por ele se fossem na vida real. Sacou? Então, assim, o que você acha, Jorge? Eu acho que eu viajei, não sei se eu viajei muito aqui.
Não, não viajou não. Eu concordo com as coisas que você falou e eu acrescentaria o seguinte: toda obra de arte, qualquer produção cultural, ela está num contexto, sabe? Então não tem Uhum. como a gente fugir do nosso contexto, sabe? Assim, a gente pode estar contando sobre a antiguidade. Eu fiz um filme, eu escrevi uma história em quadrinhos falando do mundo antigo. De certa forma, eu vou estar falando da minha época, sabe? É. Então, o filme do V de Vingança, que você deve ter lembrado, por exemplo, ele vem do quadrinho do V de Vingança, que ele é de um contexto diferente do nosso. Ele é da década de 80 na Inglaterra, né? E o quadrinho do V de Vingança, ele vem como uma crítica ao governo da Margaret Thatcher, né? Ao governo ali Uhum. do neoliberalismo na Inglaterra. Eles estavam oprimindo muitos trabalhadores. Então o Alan Moore ele veio com a ideia assim, pô, vamos extrapolar isso, né? Como é que seria o futuro desse país com esse tipo de governo? E ele extrapola com o regime totalitário, que é o que ele imagina que a Inglaterra poderia caminhar. Então, assim, o filme altera um pouco esse contexto para a nossa realidade um pouco mais próxima do atual, mas, assim, toda a história é contextual, gente. Então, assim, não tem como a gente fugir do momento que a gente vive, das ideologias que a gente defende. Tem um quadrinho maravilhoso dos anos 90 que é Martha Washington, né? Que critica os governos norte-americanos e o ideal de liberdade norte-americano, na verdade, é o ideal de guerra e dominação. E é um quadrinho norte-americano para adultos, assim, bem na linha Frank Miller, bem na linha Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Que também é uma crítica, né? Você falou do Justiceiro, eu pensei na hora no Batman sendo utilizado em manifestações de grupos conservadores, né? Nossa, sim. E você imaginar que, pô, peraí, você tá esquecendo, você tá pegando um lado do personagem aqui, ele bate em bandido. Não, peraí, esse não é o Batman, não, entendeu? O personagem Batman ele é um personagem que, na verdade, você está falando de um cara traumatizado e você está falando de uma série de outras habilidades que são envolvidas ali na criação desse personagem. Então, assim, é muito louco, cara, porque, assim, as pessoas vão pegar isso e incorporar da forma, talvez, a gente pode criticar, talvez equivocada ou errada, como for, mas toda a obra ela está produzida num contexto. Então, você vai ter, pô, o Super-Homem foice, entre a foice e o martelo. O quadrinho ele é menos capitalista do que a animação. A animação ela tem uma vibe bastante crítica ao comunismo e ao socialismo. Só que o quadrinho, ainda assim, ele é uma demonstração do contexto que a gente vive. A gente vive num mundo capitalista. Então, a Uhum. produção ali ela foi feita numa visão 100% capitalista do processo. Uhum. É como se uma sociedade comunista tentasse representar o capitalismo, né? É algo que não é da realidade deles. Então, logo vai sofrer alterações daquela Sim, realidade. Uhum. sim, sim. Inclusive nisso, entrando nessa discussão de que, felizmente, né, ou infelizmente, depende da posição dos nossos ouvintes, Marcão, se claro, desculpa só te cortar, porque claro, eu não, fiquei pensando aqui, tranquilo, eu lembrei de duas coisas. por Eu favor. lembrei do Poder Supremo, que foi uma série de histórias em quadrinhos, imaginando os personagens da DC Comics numa realidade mais próxima da nossa. E o Poder Supremo, por exemplo, o personagem que seria o equivalente ao Superman, que é o Hyperion, ele tem um poder tão grande que ele pode dominar o planeta, literalmente, né? Então, aquilo que o Injustice depois vai fazer, aquilo que algumas outras histórias vão caminhar. E eu Uhum. lembrei do Brightburn. Vocês chegaram a ver esse filme, gente? Muito Brightburn, bom, muito bom, muito bom. né? Moleque do mal. Né? Basicamente assim, você imagina a ideia de e se a espécie do Superman, a espécie alienígena dele, em vez de ser um Jor-El, né, que tinha toda uma visão altruísta de mundo e de universo, se fosse a espécie do Superman uma espécie predadora. Se eles tivessem mandado ele como parte de um projeto de predação, de tomar a humanidade, né? Então ali você tem vibes diferentes e assim, tá discutindo. Vamos lá, gente. Toda a história que a gente escreve tá falando da gente, né? Toda a história que a gente escreve tá falando da humanidade. Né? Então, eu tenho que estar representando uma raça alienígena. Não, tá falando da humanidade, né? A gente tá falando da humanidade na antiguidade. Não, a gente tá falando da humanidade atual. Então, pô, essas histórias somos nós. A gente teve um período. A gente fez, né, Diogo, um História Nerd discutindo um pouco dessas questões, mas a gente teve um período dos heróis perfeitos, né? Eles eram deuses, né? A gente teve a entrada dos heróis com imperfeições. A gente teve a entrada dos anti-heróis. E se a gente parar para pensar, toda essa discussão sobre bondade e maldade, ela tomou, ou justiça e injustiça, ela tomou um rumo bem diferente dos últimos 20 anos da nossa história.
Uhum. Foi Sim. longe, né? Se o Diogo Não, viajou, eu viajei Não, igualzinho. não, foi ótimo. nossa, eu aqui só tô escutando e tô adorando. Cara, me lembrou muito, assim, eu gosto muito do Rorschach, cara, do Watchmen, cara. Eu sou. Boa, Ele é o boa. meu Boa. favorito. Muito bom, muito Ele bom. é meu favorito, não tem como. Mas voltando aqui, sobre o raciocínio lá, a questão tipo, da questão da crítica, né? Uhum. Porque a gente sabe que muitas tirinhas e os temas são temas abordados que são de cunho ácido, né? A gente vê isso muita realidade para os vestibulandos aí que estão escutando a gente. Questão da Mafalda, do Calvin, por exemplo. A gente tem muito dessa apresentação. E elas trazem para discussão de forma divertida situações do cotidiano, né? Mas essa visão, essa visão crítica, ela divide opiniões, né? E o que vocês acham sobre isso? Cara, é necessário. É necessário. Além de dar ferramenta pra gente usar em sala de aula, mas enfim, pra fazer Paulo Eu Ferroso exercício. esqueci que eu tô vestibular. falando com professores, né? Eu me Pô, complico aqui. maravilhoso. Continuem, continuem. Cara, eu acho necessário, velho. É necessário. É uma forma de você se expressar, é uma forma de você criticar. Eu, além, né, você falou da Mafalda, do Calvin, tem outros que eu gosto muito, cara. O Armandinho. O Armandinho é genial, cara. O Armandinho é de uma acidez, de uma, de uma mira excelente, assim. Aponta os pontos mesmo ali do que a gente tá passando. O Laerte, cara, nossa, o Laerte é genial, sabe? Ele transfere para os desenhos dele aquilo que a gente está passando, as condições do país, né? Eu acho genial, acho isso maravilhoso, sabe? É igual a Charge, né? O cartoon sátiro. Isso tem que ter. Em regimes democráticos isso é necessário, né? Para você demonstrar insatisfação, para você demonstrar as mazelas, para você criticar, para você opinar, né? Normalmente quem não gosta disso é quem está sendo criticado, mas aí se for censurar, se for fechar, se for proibir, já estamos falando de uma ditadura, de um governo autoritário, um governo fascista, o que for, sacou? Viajei não, né? Acho que não, né, Jorge? Não, Foi não. dentro do... Excelente. Não sou o Excelente, Jorge, excelente. mas eu acho que você não viajou, não. Fica Desculpa, tranquilo. Marvel, também, não percebi. Foi mal. Ó, mas agora a gente deixando essa questão social, por exemplo, Hum. pensando agora um pouco na questão filosófica. Ah, Vou vou usar embora. Acho agora filosofia o. muito chato. Nossa. Ah, que isso! Nem parece que é formado. Não, não, odeio. Pois Não, é. não quero, não quero. Mas, levando em consideração, por exemplo, os filmes da Marvel, eles têm em grande parte, a bilheteria deles é dada pelos efeitos especiais, pela ação. Mas algo que vem cativando boa parte do público são os reflexos filosóficos e os posicionamentos que são carregados pelos personagens marcantes. Por exemplo, temos o Capitão América, né, no Guerra Civil, o filme, né, Capitão América Guerra Civil. Uhum. Temos não só a representação do embate Homem de Ferro contra o Capitão América, mas a gente tem a apresentação da dualidade entre a segurança versus a liberdade, né? No Uhum. filme, Estamos vivendo isso, né, agora? Oi? Estamos vivendo isso atualmente. Sim, Ou sim. você, né, segurança, liberdade, vacina, Pois é, liberdade, né? Complicado. né? Né? Por Desculpa, exemplo, continua, não, Marcos. tranquilo. E, por exemplo, temos o filme dos Vingadores, o Guerra Infinita, né? Que o vilão, o Thanos, ele tem a sua motivação em Uhum. cima, basicamente, do malthusianismo, né? Que é a questão para quem não conhece o termo ou não lembra, questão da preocupação com o controle do crescimento populacional, Sim. né? Eu gostaria que ambos comentassem sobre esses pontos e discorressem um pouco sobre como eles são colocados nos quadrinhos, quais as diferenças para o filme. Fiquem à vontade. Vai lá, Jorge, Tom. Cadê? Pensando assim, vou pegar primeiro a questão da filosofia, só um comentário.
A primeira infância com relação a pensamento filosófico, reflexão, foram com os quadrinhos. Eu sou uma pessoa velha, né? Como vocês fizeram questão de ressaltar, e eu lia, na minha infância, eu lia muito o Surfista Prateado. O Surfista Prateado era um personagem no qual os criadores, Demais, Jesus! É muito não é? chato, meu Deus do céu. Eles colocavam Nossa. reflexões filosóficas. Tanto é que o Aragonés, né, que faz quadrinhos de zoeira, né, de sarcasmo, ironia, aquela coisa toda, ele chamava o Surfista Prateado de o Chorão Cósmico, né? Que ele era basicamente um cara que ele tinha um poder imenso e ele passava boa parte do tempo refletindo e se lamentando sobre a vida. Mas assim, foram os primeiros espaços. Vou lembrar só um detalhe. Você falou de Guerra Infinita. O quadrinho do Guerra Infinita, ele vem exatamente no período em que os Estados Unidos aprovaram o ato patriótico. Eu sempre volto, assim, eu não consigo deixar de ser historiador nesse sentido de contextualizar, sabe? É ótimo. Ao ataque ao World Trade Center, após a queda das Torres Gêmeas, o governo americano conseguiu a aprovação da liberdade do cidadão americano e permite ao governo, por exemplo, investigar os seus cidadãos, suas comunicações, pela necessidade da segurança, invadir a privacidade dos cidadãos. Exatamente naquele começo, você teve uma história em quadrinhos no qual o Homem de Ferro e o Capitão América estão brigando e dividindo todos os heróis e vilões, porque o Homem de Ferro defende que o governo americano tem que saber a identidade de todos os super-heróis. E o Capitão América defende a liberdade dessas pessoas. Então você tem ali exatamente a discussão entre segurança e liberdade daquele período. Quando você vem para a Guerra Civil do cinema, você vem num contexto norte-americano um pouquinho diferente, mas você vem num contexto mundial e que essa discussão está presente na nossa vida. Você falou do Thanos aí com relação à Guerra Infinita e a questão dele que era no filme do cinema, a falta de recursos que nós teremos no futuro, né? Mas, gente, ambiente, terra, a gente está discutindo ainda a questão do nosso ambiente aqui na Terra. Então, inevitavelmente, a gente volta, eu repito, para o nosso contexto. Então, assim, estamos falando de histórias de fantasia, mas, na verdade, estamos discutindo nós mesmos, né? Estamos discutindo ainda, né, a nossa realidade, o nosso contexto, e assim vai. Então, para mim, cara, é um meio que a gente tem por meio da fantasia, por meio das histórias, da gente tentar pensar a nossa própria realidade. A solução do Thanos era eliminar boa parte das pessoas. E aí, igual aparece lá naquela série do What If, né? Todo mundo olha para ele e fala, isso é genocídio. Né? Ele vira e fala, não é bem genocídio, né? E eu acho fantástico que essa fala é a fala que a gente ouve, por exemplo, toda vez que a gente discute o que é feito com os africanos, o que é feito com a população negra brasileira, o que é feito com a população LGBT no Brasil, né? Então a gente cai ainda nessa questão. O que você pensa, Diogão? Perfeito, não, perfeito, concordo contigo, mas eu tô pensando em um outro personagem. Tô fazendo aqui, você estava falando aí, eu fui fazendo outros links aqui. Cara, o Ultron, eu tava pensando nisso outro dia, no filme Era de Ultron, né, que aparece lá aquele robozão. Cara, a gente consegue fazer até paralelos religiosos com a Era de Ultron, por exemplo, né? Porque na ideia do Ultron, né, que é uma criação do Tony Stark, né? Cara, o Ultron, eu tava pensando nisso outro dia, no filme Era de Ultron, né, que aparece lá aquele robozão. Cara, a gente consegue fazer até paralelos religiosos com a Era de Ultron, por exemplo, né? Porque na ideia do Ultron, né, que é uma criação do Tony Stark, né? Cara, o Ultron, eu tava pensando nisso outro dia, no filme de proteger a Terra, por exemplo, que o problema da Terra é o ser humano, né? Que o problema de todo o sofrimento no planeta Terra, as guerras, as queimadas, enfim, vai aparecendo um monte de imagens de problemas no planeta, né? E ele ali, naquele momento, ele entende que o problema é o ser humano. O problema da Terra, a praga da Terra é o ser humano. E essa praga precisa ser exterminada. E assim como você tem, por exemplo, em passagens bíblicas, o dilúvio, né, lá em Gênesis, se não me engano, não estou lembrando, você tem um dilúvio para você limpar, o Ultron ele decide fazer a mesma coisa, extinguindo a humanidade.
né? E aí, ele parte nessa busca muito parecida com a ideia do dilúvio, né? De você limpar a terra dessas ervas daninhas e você meio que resetar e começar do zero. Então, assim, eu acho isso muito foda, cara, quando você consegue fazer esses ganchos filosóficos, sociológicos também, nesses filmes, que é uma maneira, por exemplo, de você aproximar o jovem, né? Então, por exemplo, o Jorge falou, né, e o Marcos começou falando da teoria malthusiana, da questão da guerra civil, segurança, liberdade, o próprio Utron com essa, né, com essas referências bíblicas, por exemplo. Cara, imagina, eu fico imaginando se eu tivesse uma aula dessa de história, de sociologia, de filosofia, que o professor estivesse falando comigo, por exemplo, de filmes da Marvel. Então eu acho que, além disso tudo, dessa grandeza que você tem ao trabalhar dessa maneira, filosofia, sociologia, história, ecologia, o que for, você consegue trazer o jovem, né, a se interessar pelo assunto. Né? Você consegue fazer vários links ali com esses filmes, com essas histórias em quadrinhos, com essas séries, com livros, histórias e o que for, e atrair, e popularizar. Eu acho que essa popularização, essa aproximação da ciência, da pesquisa, do mundo acadêmico, ela precisa chegar mais próxima da gente. Não ficar apenas num nicho que vai entender as teorias. Não, vamos popularizar isso, vamos tentar trazer para todo mundo. Eu acho que não tem uma maneira melhor. Cara, eu fico imaginando que quando saiu o Guerra Infinita, por exemplo, a quantidade de gente que foi na internet pesquisar, né, sobre Malthus, teoria malthusiana, PG, PEA, como é crescimento, né? Cara, deve ter sido uma galera, porque deve ter lido aquilo em algum site nerd que acompanha, fazendo esses links, esses paralelos, e você popularizou de alguma maneira. Então eu acho isso fantástico. E, mais uma vez, facilita a nossa aula também. Facilitando, ajuda, né? Ajuda. E é uma forma de você chegar até o aluno, como foi bem colocado aí. Eu, eu, Verdade. eu lembro que eu já sou um garoto de humanas, entende? Então, assim, Uhum. eu gosto muito de viajar, principalmente nas aulas de sociologia, filosofia. E aí eu creio que, pra mim já era maravilhoso. Eu imagino que se fosse abordado dessa maneira, seria melhor ainda, Nossa, sim. entende? Enfim, eu quero agradecer a presença de Pô, já? vocês. Pois é, já acabou, Oh, infelizmente. ah, Infelizmente. Tava só E, aquecendo, cara. pois, pô. Acabei de encher o copo d'água aqui, ó, já ia começar tudo de novo. Pô. Pô, olha, a gente já tem que pensar na parte 2 já, hein, quem sabe? Eu ia falar isso agora, pode chamar que nós Ó, volta. mas ó, muito obrigado a vocês, tá? De coração, foi um papo super bacana. Espero que nossos ouvintes tenham gostado, tá? Se vocês fiquem à vontade para divulgar o trabalho de vocês, tá? E é isso. Vai Ô, lá, Jorge, Diogão. faz a propaganda do nosso. O merchandising. Você é bom nisso, depois eu faço. Ah, gente. A gente tem o História Nerd, que é um podcast voltado para discutir história, cultura pop, de todas as formas possíveis. Por exemplo, o Diogo é o roqueiro do grupo, entendeu? Então o Diogo puxa, né, a vibe do rock lá, enquanto eu sou o otaku do grupo, eu puxo a vibe dos animes, né, para aparecerem na nossa conversa. Mas a gente discute cinema, discute quadrinhos, videogame, tudo que a gente gosta e que tá na vibe, tá na moda, e a gente tenta trazer a nossa visão aí de historiador, de fã, né, de consumidor dessas questões todas. A conversa é animada, né? Eu e o Diogo a gente costuma fazer só 1 hora de aula, porque a gente como é que se diz? É professor e a gente é movido por sinal, né? Basicamente. Mas, essencialmente, assim, o nosso trabalho é baseado nisso. O nosso Instagram é História Nerd com dois Ds no final, né? Basicamente. E o meu Instagram é @Judenir, né? O @História Nerd com 2 Ds no final, né? E fala você, Diogão, e fala do seu de arte também, porque toda vez você fala Ah, só é. do seu Verdade, é espiritual, você tem verdade. que Não, eu falar vou dos seus falar. desenhos. Vou falar. Então, sigam a gente, tá? Estamos no Spotify, o História Nerd, estamos no Google Podcasts, estamos no Apple Podcasts, todas as plataformas o História Nerd está lá, ouve lá, vê se gosta.
Se gostar, segue a gente no Instagram, nas redes sociais. O meu Instagram é @DioTP, Dio, né? Eu achava isso sempre fantástico. Você falou do rock, cara. Toda vez que eu lia Dio, assim, eu falava, cara, é o Dio, Ronnie James Dio, é o maior vocalista de todos os tempos. Mas enfim, Dio TP. E o meu, igual o Jordani começou falando, né, hoje no episódio, eu sou desenhista, tenho um Instagram onde eu posto, né, eu uso ele como uma vitrine para os meus desenhos, minhas ilustrações. Tem um livro infantil já publicado com ilustrações minhas sobre as aulas online, né, o Vai Ter Aula Hoje. E segue lá, @arte.dio. Arte.dio é isso mesmo? Cara, agora eu tô na dúvida se é arte.dio. Peraí, não, vou ter que olhar aqui rapidinho. Pode ir. Temos tempo. Isso mesmo, arte.dio. Acertei. Arte.dio, meus desenhos, maravilhoso. Toda vez que ele fala de Dio, eu fico voltando lá pra Jojo, cara. Cara, eu ia falar isso agora. Não, mentira. Eu não entendo. Eu ia falar isso agora, cara. Eu ia falar isso agora, velho. Cara, eu tava assim, cara, Dio. É verdade. Eu não faço a menor ideia que vocês estão falando. Cara, você precisa ver. É maravilhoso. Fala isso pra mim, cara. Todo mundo fala isso pra mim. Cara, e eu te falar que eu gosto mais do Dio do que do Jojo, velho. Não tem como. Eu gosto dos vilões, velho. Não tem como. Vocês precisam ouvir Ronnie James Dio, Rainbow, Heaven and Hell, tá? Olha, do rock eu fico no meu Rammstein, no Iron Maiden, mais ou menos. Isso é bom. Entendeu? Isso é muito bom. Inclusive eu lembro da sua postagem lá, tá? Pois é. Tem várias agora. Verdade. Mas, novamente, muito obrigado. Eu quero, aos participantes, muito obrigado novamente. Eu quero agradecer imensamente aos nossos ouvintes, tá? Lembrando que a gente tem um canal... Nossa vez de fazer o merchandising, né? Temos Fica à vontade, a gente libera. Tá liberado? Tá liberado, pode fazer, por favor. Temos o canal de cortes, tá? Lá no YouTube, que é IFCast Cortes, lá no YouTube. Temos com os episódios completos, que é o IFCast somente. No Spotify, IFCast também. E o nosso Instagram, né? O IFCastJF. Inclusive, comentem lá, interajam lá. Se quiserem fazer alguma recomendação de algum participante ou de algum tema, fiquem à vontade. E, enfim, encerramos esse IFCast. Muito obrigado, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Fiquem bem.